Olá, eu sou o Fábio Simão do canal Pirata Simão e a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Eu sou o Márcio Fox do canal Márcio Fox e no fim tudo vai dar certo, pessoal. Se não deu certo é porque não chegou ao fim ainda. Eu sou o Elson Santos do canal Solta Ficha e o essencial é invisível aos olhos. Aqui é o Cristiano Lugério da Capa Comics e Capa Comics, de Duque de Caxias para o mundo. Bravo! Mas antes de começar o bate-papo, temos que falar dos nossos patrocinadores. O primeiro é a Agência Flush, uma empresa focada em criar experiências inesquecíveis para seus clientes. A Agência Flush é especializada em desenvolvimento de campanhas, propaganda e marketing para alavancar o seu negócio. E agora, você que acompanha o Hitcombo pode ter um super desconto através do link que vai estar aqui na descrição. agenciaflush.com/Hitcombo. Nosso segundo parceiro é o estúdio de games Speed Gear, com foco em games mobile e pegada retrô. Logo vão apresentar seu novo leque de games para 2021, então fique de olho. Ó, a colinha. Paga nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou como diria meu professor da pós-graduação. Bom dia, Brasil, boa tarde, Itália. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Hitcombo. Eu sou Fábio Simão e vou tentar apresentar isso aqui. Hoje nós estamos com o Cristiano Lugério, ou Lugério, não sei falar o sobrenome, não conseguia falar direito a pronúncia. Pode falar Lugério. Lugério, né? Beleza, então. Quadrinista da Capa Comics e agora à frente do projeto de mesmo nome também do Liga Tosca, não é isso? Isso, meu novo quadrinho. Eu gostei pra caramba. Peguei altas referências lá. Show. Seja bem-vindo ao nosso podcast e vou te pedir que faça uma apresentação do seu trabalho, de você também. Eu sou o Cristiano Lugério, atualmente junto com Hamilton Cabuna e Alex Genaro, nós somos um conselho da Capa Comics, né? Durante a existência da Capa Comics, né, foi fundada pelo João e por mim, né? A gente tivemos diversos amigos e companheiros que estiveram com a gente, mas atualmente por enquanto somos nós três, né? Nós temos alguns projetos que provavelmente vão agregar mais pessoas, mas isso a gente fala daqui a pouco, né? E sou formado em artes visuais, sou desenhista desde pequeno, e além da Capa Comics, atualmente eu comando a Gibiteca Dario José, lá na Biblioteca Leonel de Moura Brizola, em Duque de Caxias. Muito obrigado. Eu esqueci de apresentar meus amigos do canal Hitcombo. Nelson Santos do canal Solta Ficha e Márcio Fox do canal do mesmo nome. E chegou hoje por Sedex, Carta Social e PAC. E também outro negócio lá. Sejam bem-vindos, meus amigos que já são dono da casa, e falem um pouco de vocês também, se apresentem rapidinho. Na sequência aqui, né, que já falei a frase na sequência. Cara, eu dei uma revirada na história de vocês ali. E vocês têm um papel bastante importante, cara, nessa contemporaneidade aí. Mais uma voz, né? Mais uma voz para as camadas aí menos favorecidas da sociedade aí. E a gente tem que valorizar esse tipo de trabalho, já que é um tipo de voz que a gente tenta, né, ter, mas você não encontra onde gritar, na verdade, né? E isso tudo coopera para uma sociedade que se desenvolva melhor, né? As camadas sociais se interajam entre elas ali e tentar mostrar a realidade do que se vive, né, nessa sociedade nossa tão abismada, no sentido de abismo entre elas, né, cara? E eu tô aqui para tentar aprender com o Cristiano Lugério, é o convidado do dia, absorver algumas coisas aí. Eu tô aqui mais para expectar, na verdade, do que para falar, porque eu li bastante sobre vocês lá, e eu queria saber bastante coisas sobre vocês, e vai ser uma experiência bem maneira estar aqui com vocês, aprendendo, trocando essa experiência aqui. A oportunidade aí, agradeço mais uma vez ao Hitcombo, o Cristiano por ter aceito o convite aí. Sim. É isso aí. Cara, eu vou dizer que eu tenho uma experiência com a Capa Comics um pouquinho mais antiga, né? Eu conheci, eu acho que por volta de 2014, por aí, 2014, 2015, quando foi apresentado pelo João Carvalhal, que mostrou os quadrinhos. Eu já vi que tinha uma pegada muito interessante. Era uma pegada bem bacana, porque ela trazia heróis
diretamente pro seu cotidiano, ainda mais pra Baixada, que tem pouca referência, assim, referência no mainstream, né? E eu sempre achei interessante essa pegada. E eu vou ser sincero que eu tô bem feliz de bater esse papo aqui, até para apresentar pro nossa comunidade, Público, né? que é mais voltada pros gamers, coisa e tal, e apresentar esse universo que é um universo fantástico. Então eu também tenho que agradecer ao Cristiano porque aceita o convite. É isso aí, eu espero que hoje seja um bate-papo inesquecível. É isso aí, muito bom. Eu passei a ler quadrinhos nacionais independentes já tem um pouco mais de 2 anos. Comecei lá com os trabalhos do conterrâneo meu aqui de São Gonçalo, que eu acredito que o Cristiano conheça, que é o Everton Ferreira. É vizinho meu, mora aqui pertinho de casa. E depois do Jorge Galho, o Gico. Então eu fiquei maravilhado quando o Elcio me mostrou o projeto, o trabalho de vocês. Que além de ser um trabalho de arte, né, de quadrinhos, é um trabalho também social, foi como o Fox disse, né? É um trabalho que além de trazer os leitores para o mundo dos quadrinhos, mostra também um pouco da realidade, passa a mostrar a cidade de Duque de Caxias para o resto do país, quiçá do mundo, né? Então eu queria te perguntar, eu vi várias referências lá, então quais as inspirações de artistas estrangeiros, claro que a gente sempre se inspira, e nacionais que vocês tiveram lá no Capa Comics? Então, inicialmente as minhas referências, bem antes da Capa Comics, era o mangá, né? Então eu sempre fui o quadrinista de mangá, né? Sempre tentando fazer mangá, fazer dentro dessa pegada mangá, né? Então, desde novo, né? Sempre curti os heróis japoneses, não só os animes, né? Mas os tokusatsu, né? Não sei como é que fala isso, né? Mas os seriados japoneses como Jaspion, Changeman, Flashman e tantos outros aqui que a gente veio acompanhando, né, na finada TV Manchete, até os Power Rangers, né? E eu desenhava desde pequeno, curtia esse lance de desenhar, né? E o meu grande boom dentro do mangá mesmo veio com os Cavaleiros do Zodíaco, lá em 94, né? Foi quando eu quero desenhar o boneco do olho grande, né? Não entendia muito bem o que era, né? Não sabia a linguagem, não sabia o que era anime, o que era mangá. Veio entender anos depois, com várias revistas informando, né? Mas naquela época foi o que eu quis fazer, né? Então na época eu fazia algumas brincadeiras, né? De desenho, né? Ainda adolescente, copiava muito, mas também criava, né? E sempre inventava histórias, né? Uma das minhas primeiras histórias, eu fazia uma história que ela era animada, né? Ela pegava um papel, dobrava ela no meio, desenhava de um lado e depois desenhava no outro, né? Conforme eu abria e fechava a folha, dava um movimento no quadrinho, né? O engraçado é que eu tinha que repetir o texto dos balões. Eu tinha que desenhar o texto igual de uma folha para outra. Sempre fazia no lápis e papel, né? E mostrar para os colegas da escola, os amigos do bairro, né? Não era uma coisa lá muito profissional, né? Então eu vinha tentar buscar esse mercado depois de um pouco mais velho, com uns 20 anos. Foi uma tentativa frustrada, né? Não rolou muito, né? Eu consegui alguns trabalhos, né? Muitos trabalhos internacional e poucos nacionais, né? Mas nada de muita expressão, né? A gente um dos trabalhos mesmo assim que dava remuneração até que legal era desenhar hentai na época, né? E só que assim, lá por 2006 eu tomei um cano grande, né? De uma empresa aqui do Brasil e aí eu tendo que trabalhar, infelizmente eu parei de trabalhar com desenho naquele período, né? Aí eu fui trabalhar com pintura de ônibus. E eu desenhando mangá, fui pintar ônibus. Mas
E aí depois, assim, eu consegui comprar um computador e, assim, tentava fazer alguns quadrinhos, né? Então fazia os quadrinhos na minha casa. E tava começando o boom da internet lá em 2007. E com o computador comecei a criar algumas historinhas, colorir e mantinha num blog, né? Mas aí depois eu consegui consegui um trabalho aqui numa casa de cultura que tem aqui em Bahia, né? Chamada Casa Brasil. Aí eu comecei aos poucos a retornar com arte, com desenho. Eu dava aula, ali eu aprendi outras coisas como fotografia e comecei a fazer faculdade, né? E aí, assim, né, nesse lance de ter que dar aula, eu comecei a também aprender a desenhar outros estilos, não só o mangá, né? O mangá me deixou muito preso, né, num traçado, né? E aí eu comecei a estudar outros tipos de traços para poder evoluir, né? No desenho, né? Dentro das artes. E, por fim, a gente chega à criação da Capa Comics lá em 2013, né? Que aí ali foi uma aula, né? A Capa Comics, né? E além de mim, a gente conhecia outros desenhistas da Duque de Caxias e da Baixada Fluminense. E aí eu pude, assim, entre a troca de ideia, né? Troca de ideia, eu podia estar tanto ensinando quanto aprendendo novas coisas, né? E dali pra cá eu tento, cada dia que passa eu tento aprender alguma coisa nova, né? Opa, gostei. Eu notei várias referências lá como eu já disse antes, lá nos seus quadrinhos, nos quadrinhos da capa, né? Principalmente no Baixada, dimensão Baixada. Eu posso estar enganado, você me corrija se eu estiver errado, mas eu notei uma leve referência, assim, de contos da Cripta e Marvels, ali, né? Que é aquele... Sim, então, a gente tem um time, né, o Carpalhal na época, né, a gente é criado lendo quadrinhos do final da década de 80, 90, então essa influência, né, internacional principalmente, né, veio muito a calhar dentro da capa, né, então a questão do Contos da Cripta, todo mundo leu, pelo menos do grupo ali, a grande maioria conhecia o Contos da Cripta, até outros gibis de terror. Até mesmo o João teve a oportunidade de ler os gibis do Zé do Caixão, né? Que era um sucesso lá na década de 70. E assim, a gente tinha quadrinistas de comics, tinha quadrinistas de mangá, de cartoon, então era miscelânea, né, de artística ali que cada um dava a sua característica. Sim, sua característica para o traçado de cada história, né? Então o João, né, na época como editor, né, ele separava, né, quem escrevia, quem ia desenhar, então ele já sabia quem é quem, né? E por exemplo, o Hamilton Cabuna, que desenhou as maiorias das partes, né, da dimensão Baixada, né, ele é de Magé, né, então é quase um bairro vizinho da onde eu moro, né. Para situar mais ou menos, eu moro num bairro chamado Imbariê, que é quase divisa com Magé, né, e assim, alguns bairros para lá fica Pibetá, onde o Hamilton mora, né? O engraçado é que levou pelo menos 20 anos, assim, desde o nascimento, até eu conhecer o Hamilton Cabuna, né? Nós nos conhecemos em 1998, né? Levou uns 18 anos pra gente se conhecer, assim, né? Morando em bairros próximos. E tendo como é que se diz? O elemento em comum, né, de vocês, né? Sim, tem um elemento comum, né, entre a gente, né? E o desenho, o quadrinho, mas a gente demorou muito para se encontrar. E anos depois, né, eu conseguia que ele entrasse para dentro da capa
e agregasse mais, né, nesse trabalho, né? Muito bom. Elson e Márcio, fica à vontade aí. Você conhece, Elson? Assim, Cristiano, eu trabalhei um bom tempo em Caxias, cara, e as referências que vocês usam ali, principalmente de centro ali, que eu trabalhei 2 anos ali, até conversei com o Elson outra vez, que eu vivi um bom tempo em Caxias, quase não vim aqui na cidade que eu moro em São João, né? E assim, cara, o universo de vocês fica bem centralizado na periferia de Caxias ali, centro e tal. O que eu vejo, eu queria muito, cara, que vocês tivessem uma história no universo assim que incluísse aqui a área que eu moro, porque é bastante interessante, cara, a visão que se tem, que você tem ali das situações que se vive, né, que são as realidades mais próximas ali, né, é o que você coloca no desenho, coloca no papel ali e expõe aquela realidade e tenta, como é que fala, minimizar, não é minimizar a palavra, mas tenta expor daquela forma ali, né, e como se fosse realmente uma realidade alternativa, né. É como vocês próprios dizem lá no site de vocês, por que os alienígenas só invadem Nova York? Por que acontece só isso? Porque, na verdade, a América é o centro de tudo, né? E vocês, assim, trouxeram uma realidade que a gente curte muito, que são os quadrinhos, né? Mas você não consegue falar em quadrinhos hoje sem citar os cartunistas americanos, sem citar os top da Marvel e americano. E, assim, e vocês têm um pouco dessa responsabilidade de mostrar para uma geração que é muito virtual o que é o quadrinho em si, porque hoje poucas crianças sabem o que é um gibi, cara. A não ser que você tenha, o pai assine uma Panini da vida aí, mostre para os filhos e tal, mas vocês têm uma responsabilidade no sentido de como se faz isso aqui, é bem próximo. Para mim, por exemplo, tô falando por mim, cara, que eu tô até... É legal saber que tem aqui, daqui meia hora eu consigo chegar, meia hora eu não digo, mas em 40 minutos eu tô na tua casa. E eu ficaria muito feliz de ter esse universo assim, bem próximo de mim. Apesar que Caxias eu vivi, como eu falei, eu vivi muito tempo, 2 anos em Caxias, na verdade, e eu vivi uma realidade de Caxias que eu não conhecia. E eu tenho muito carinho por Caxias, cara. E assim, como é pra você, como você lida com essa, vamos dizer, a responsabilidade de mostrar para as novas gerações que estão acostumadas ali a touchscreen, não está acostumado a folhear um livro, não está acostumado a folhear um gibi, esse desafio de se mostrar para as novas gerações, a geração de Lucas Neto, a geração de Roblox, a geração de joguinhos de celular. Como você encara esse desafio, cara, de mostrar um serviço que é um trabalho seu, que é um trabalho muito bem querido, né, na sociedade em si, mas como lidar com essa... para divulgar o seu trabalho? Qual é o seu principal desafio hoje, assim, que você encara? Primeiramente, a gente costuma dizer, né, na questão da periférica, né, que Duque de Caxias, não só Duque de Caxias, né, mas a Baixada inteira, né, em si, né, é uma grande periferia com alguns prédios, né? Exatamente. Então, assim, a questão eu por morar em Bariê, né, e ter um grande contato com o centro de Duque de Caxias, a minha influência geralmente é desenhar, né? Desenhar onde eu vivo, né? E geralmente é a minha realidade. E geralmente quando a gente faz os cursos da Capa Comics de quadrinho, a gente tenta influenciar quem está aprendendo com a gente ali a desenhar o bairro onde mora, desenhar a vivência, né? Mesmo que ela tenha um pouco de fantasia, como muitos quadrinhos da Capa Comics têm essa questão fantástica, né? O lúdico e a brincadeira do teu super-herói dentro da Baixada Fluminense. Então a gente tenta trazer que essa molecada, a pessoa que quer aprender, né? Que nós ensinamos lá de adolescente a idoso, né? A gente já teve bastante alunos, né? Então, assim, a gente tenta influenciar eles que eles desenhem aonde eles moram, que o cenário onde eles moram seja o pano de fundo para as histórias dele, né? Sim. Que dá certo, né? Assim, o Maurício de Souza, né? Tem o bairro de Limoeiro, né? Da Turma da Mônica, que é a influência dele, né? Lá do bairro onde ele nasceu, viveu. É do universo dele, É do universo dele, né? Então a gente tem... quando Carpalhal, né? Quando nós fizemos a reunião, né? Ele leu
uma segunda versão que eu fiz da Liga Tosca, né? Lá no blog. E tinha o cenário, usava foto aqui do bairro, eu desenhava por cima eu ia no centro, tirava foto da pracinha, tirava foto do valão, da casinha, dos prédios aqui da área e usava como cenário, né? E às vezes eu usava igual Muppet Babies, né? Que no meio da animação eles botavam a filmagem, né? Então, às vezes, na brincadeira eu botava uma foto junto com o desenho, né? E aí, ali era em Barie, né? Eu já vinha desenhando as minhas histórias, meus fanzines, o cenário como em Barie, né? E aí, quando ele viu aquilo, né? Ele quis integrar isso, né? Que todas as nossas histórias fossem ambientadas na Baixada Fluminense, o grande Rio, né, em si, né? Tem algumas histórias estão situadas no Rio, né? A gente tem a história lá um dos momentos do Não Tão Super, né? Que se passa uma briga na Central do Brasil, né? Que depois ela é incorporada na história Rede, né? Então a gente acaba usando também esses elementos do Baixada Fluminense, Grande de Rio, né? Como cenário. Até mesmo para gerar não só uma identificação apenas com o público daqui, né? Mas que gera empatia com o público de fora também, né? Sim. E a ideia é que a gente influencia as pessoas para que elas possam também criar histórias, né? Dentro do seu bairro, né? Você pode criar história dentro do seu bairro. Você, de repente, não é difícil. De repente, ter um jovem desenhista no teu bairro, né? Que ele não foi influenciado ainda por essa parte, né? De desenhar o próprio bairro, né? Assim, a gente tem uma dificuldade grande, né? De ter essa influência de fora, né? Dos super-heróis, dos heróis japoneses, né? Dos mangás, então, às vezes, essa cultura que vem de fora impossibilita do jovem ou das pessoas conhecerem quadrinhos brasileiros, né? Então, muita gente conhece os quadrinhos brasileiros através de alguns eventos, né? Que a gente acaba indo, né? Desde os pequenos eventos de algumas lojas dentro de shopping, até alguns eventos grandes, como a Lê, como a CCXP, a GameXP. Então, assim, o público, né, brasileiro, tava vendo hoje, né, tem um vídeo do Rafa Pinheiro que ele todo ano ele bota uma pesquisa sobre quem é que lê o quadrinho, né, quem é que lê quadrinho, né, e geralmente quando ele bota ali quem lê o gibi, o quadrinho, já é um público mais velho, a partir dos 25 anos, que já tem uma estabilidade de poder comprar as coisas, mas a grande maioria ainda massificadora compras de quadrinhos estrangeiros. E o quadrinho nacional, né, a gente tem muito, né, esses últimos anos, dentro da Capa Comics, a gente tem conhecido quadrinhos de todo o país, né? Pô, tem quadrinhos do Norte, do Nordeste, tem um quadrinho que eu comprei esse ano, que é o Lâmina Azul, né, que é um quadrinho de cangaço com plot fantasioso, né? Então, tem aquela pegada regional e tem aquela pegada mística dentro do quadrinho, né? Então, a gente, dentro da Capa Comics, a gente sempre optou para ter essa parte, né? Essa conexão com o nosso lugar, né? Com o nosso universo aqui, o nosso micro-universo, que possa espalhar para o mundo, né? Eu lembro que em 92, cara, para 93, o Simão, não sei se vai lembrar disso, Cristiano é de 80, né, Cristiano? Sou de 80. Tá a mesma geração que eu. Que teve Ô, Jesus. Rio
Não sei se era Rio Comics. Eu tenho o nome, exatamente o nome na cabeça, mas não vou lembrar agora. A segunda Bienal do Quadrinho Internacional. Segunda Bienal Internacional do Quadrinho. Isso foi em 92, aqui no Rio, cara. E aconteceu na capela da UERJ. Teve no Espaço Cultural Correios, Centro Cultural Banco do Brasil. Isso foi em 92. Cara, eu lembro que eu fui pra ver o Maurício de Souza, que eu era vidrado nos quadrinhos do Maurício de Souza, cara, eu curtia muito. Aí eu falei com a minha mãe sempre trabalhou no centro do Rio, né, aquela parte pra baixo. Falei, pô, mãe, o Maurício de Souza vai no Centro Cultural dos Correios, lá 1º de março, lá. Pô, só tem como me levar lá? Falei, pô, cara, quem é o Maurício de Souza? Eu falei, o cara que desenha os quadrinhos, pô. E eu lembro que a nossa geração é uma geração que tinha referência nesse sentido de quadrinhos internacionais e quadrinhos nacionais. Era febre mesmo, até pela falta de entretenimento que é para a época, né? Que a gente não tinha, anos 90, a gente não tinha muito o que a gente tem hoje em termos de como é que fala? Entretenimento digital, seja ele que for. E eu lembro que quando a gente foi na capela da UERJ, aí chegamos lá, aí o rapaz falou assim, cara, é lá dentro, ele tinha uma sala maneirona com os caras lá e tal. Pô, Maurício de Souza acabou de sair pro Centro Cultural do Banco do Brasil, lá na 1º de março. Pra quem conhece o Rio, vocês conhecem do Rio, ali é um do lado do outro, né? Aí chegamos lá, cara, tinha uma galera, meu irmão, esperando um quadrinista lá, um americano que fazia a Virgil, a editora? Eu não sei, cara. Não vou lembrar. Que o maluco, ele desenhava ele era da Marvel, ele era muito famoso no Brasil aqui, o Simão deve lembrar o nome melhor que eu, claro. Ele era referência, cara, para brasileiro. Quem conseguiu trazer ele foi um brasileiro que também desenhava para Marvel na época. Eu lembro que tinha uma fila gigantesca assim, cara, pro cara, e o Maurício de Souza tranquilão lá sentado, tomando café. O fura tudo bobo, né? Tirar foto, aquela câmerazinha Love, né? Não sei se vocês lembram isso pra tirar foto. Acabou que nenhuma foto saiu, cara. É uma decepção. Aí eu lembro que, cara, quando eu vi o quadrinista, o Maurício de Souza, aí eu cheguei pra ele, aí eu tava com o gibi na mão, era o Mônica 30 anos, cara. Era uma grana aquilo, cara. Minha mãe comprou um sacrifício tremendo aquilo, aí eu levei pra o cara autografar. Aí, pra autografar, o segurança ficava na porta assim, e falou assim, pô, quem é? Eu falei, pô, Maurício de Souza, ele entrou agora aí. Ele, pô, cara, fala o seguinte, não pode entrar por aqui, mas fala o seguinte, entra aqui, atravessa a sala e sai lá do outro lado. Mas não para na sala, não. E nessa sala tava o quadrinista lá, cara, da Marvel. Só que eu não curtia muito Marvel, cara. Nessa época eu não curtia quadrinhos internacionais e tal. Hoje eu lembro, cara, que, assim, eu contando essas histórias, assim, pros colegas de serviço, o Simão nem sabe essa história. E eu passei por eles, assim, vi uns desenhos maneirão, assim, falei, caraca, maneiro. Aí o segurança, mete o pé, vai embora, atravessa. Eu atravessei por entre os quadrinistas ali. Mas, assim, eu contei essa história pra ilustrar, porque a gente tinha referências, né, cara? Esse lance de quadrinhos e tal, ilustrador tal, o canadense, o sueco, o americano e tal. E a gente, hoje em dia, o brasileiro sempre tem essa síndrome de que o americano é melhor, não sei o que é melhor, não sei o que, a gente acaba marginalizando o conteúdo nacional, né? A gente acaba criando essa imagem de brasileiro não presta, o papel brasileiro é diferente, a maçã da Argentina é melhor. O Brasil é o maior produtor de maçã aí, não sei de onde, cara, a da Argentina é melhor. E assim, a gente tem esse complexo de vira-lata aí, cara, e a gente acaba passando despercebido essa grande gama, né, de artistas nacionais, regionais, municipais, aí, como é o teu caso, bem próximo da gente, cara. E a gente tem que valorizar mais o trabalho que vocês fazem, cara. É bem bacana, a oficina que vocês oferecem de quadrinhos. Tem um papel social, né, cara? Existe o além do gibi, além do quadrinho, além do comic book, né? E é bastante legal isso, cara. Até passei à frente do Elcio aí que tá falando, mas não vai perder se eu não lembrasse. Segunda Bienal Internacional do Quadrinho, 93, cara. A gente tem que passar, a gente tem que valorizar mais. Eu queria te completar, Márcio, desculpa. Claro. Eu não sei se você tá por dentro, mas hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de desenhistas pra Marvel e DC. Sim, eu sei. Já era, cara. Naquela época já era, Simão.
naquela época já tinha uma galera que trabalhava aqui fazendo serviço para fora. Eu não sei o nome da cidade. Na primeira metade dos anos 90 tinha quer dizer, nos anos 90, né? Tinha o Deodato Borges Filho, que é o Mag Deodato, tinha o... Quem trabalhava aqui, não era? No Brasil tá lá. Roger Cruz, o Eduardo Barreto, acho que já é anos 2000. Agora tem o Joey Bennett, que tá arrebentando lá com o Hulk. Tem o Ivan Reis com o Superman, né? Pra mim é Super-Homem, Superman, né? E você falou dessa história, eu lembrei eu ia muito na Comic Mania, infelizmente sabia não fui. E eu tive a oportunidade de ver de uma certa distância, em 95, o Jim Lee. O Jim Lee, pô, não sei nem falar, né? O cara lá de longe, porra, olhando, gente pra caramba em cima, né? Porque a galera cultua, infelizmente cultua, todos nós, né? Cultuamos muito o que vem de fora. Pois é cultura nacional, cara. E hoje as empresas de fora, com os leitores de quadrinhos cultuam, elas buscam muitos brasileiros. Sim. E dão mais valor aos artistas brasileiros que do que o próprio brasileiro. Nós mesmos damos. Isso aí, eu estou falando. Essa história que eu contei uma fila gigantesca lá fora para idolatrar um cara que tinha um brasileiro fazendo o mesmo traço que ele, que trabalhava para a mesma empresa que ele, mas passava despercebido na comunidade, cara. É complicado. Mas é bastante interessante essas histórias, cara. E isso é para valorizar mais o trabalho de vocês, assim, cara. Que eu respeito bastante e acho muito maneiro quem faça esse tipo de conteúdo, cara. Eu apoio a todo instante, irmão. Apoio de coração mesmo. Esses eventos da década de 90, infelizmente eu não fui em nenhum, né? Assim, felizmente, assim, 90 e pouco, assim, tava passando com problemas de financeiro, né? Obrigado, E infelizmente eu não conseguia estar nesses eventos, né? E meu pai também não... meu pai, assim, não apoiava muito. Ele comprava gibi pra mim, às vezes, assim, a gente ia, quando eu ia fazia uns passeios em família, ia pra cinema, Quinta da Boa Vista. Legal. Era eu, meus pais e meus 2 irmãos. Sim. E aí era esses eventos mesmo, eu só ficava babando pela televisão, né? Quando passava pelas reportagens, né? Eu não conseguia ir, né? Eu consegui depois de mais velho, né? De 2000, eu já tava trabalhando. Aí eu juntava dinheiro para poder ir, ainda juntava dinheiro para poder ir nesse evento, né? Era a realidade nossa mesmo, cara. Pra gente fazer uma coisa diferente, a gente tinha que tirar dali, cobrir aqui. É assim mesmo, né? Nossa geração da Baixada Fluminense. Que aqui é longe, né? Baixada tudo é longe. Às vezes tem que pegar 2, 3 ônibus para chegar no local de um grande evento, né? Sim, exatamente. E assim, a gente, dentro da capa, né? A gente primou para as questões muito sociais dentro do gibi, né? A gente... os 2 primeiros gibis a gente conseguiu patrocínio, mas a partir do segundo e do terceiro a gente não conseguiu mais patrocínio, né? Entendi. A gente tirava do próprio bolso poder confeccionar os gibis, né? Por sorte a gente tava conseguindo alguns editais para dar aula, a gente teve a oportunidade de dar aula no Castelinho do Flamengo, e vários colégios pela Baixada Fluminense, né? Projetos também pelo Sesc. E a gente. Fora esses editais que a gente participava, a gente íamos muito às escolas, principalmente as estaduais daqui, das regiões da Baixada, as públicas. Sempre que tivesse a oportunidade que nós fomos convidados, nós íamos de graça. E eu mesmo, assim, trabalhando dentro da Casa Brasil, da Gibiteca, eu ia a muitos lugares aqui, eventos dentro do Kit Caxias, então eu tinha a oportunidade de estar dentro, de subir no morro, entrando em comunidade, e o nosso plot era ter essa questão de ser social bastante forte, né? Então a gente focou, além dos gibis, né? Os primeiros gibis eram bem baratos, né? A gente começou a vender eles por R$3, né? Para que as pessoas pudessem comprar o mais barato possível, né? Só que eu lembro na época de ter conversado com o João, né? A gente começou
errado, né? No lançamento dos gibis, a gente dava os gibis para quem tava lá. Só que, geralmente, quem tava lá tinha condição de estar lá e poderia ter comprado aquele gibi, né? E a gente podia ter vendido para eles e dar realmente para quem precisava, né? Entendi. E, assim, a gente olhava, às vezes a gente ia para lugares que o moleque não tinha dinheiro para comprar um pão, né? Tô ligado. A gente olhava para os nossos gibis e aí, garoto, toma aí, lê aí, depois qualquer coisa você dá um jeito aí de ver nossos gibis que estão online, pede o celular do papai para tu ler. Então a gente sempre trabalhou para trabalhar mais, né? Às vezes a gente ia evento que a gente acabava gastando mais, né? E essa questão da influência de fora, né? Quando íamos muito para eventos de anime, a gente tinha dificuldade extrema de vender para quem curte anime e mangá, né? Primeiro, se eles tiverem dinheiro, eles vão querer comprar o mangá, o bonequinho do Dragon Ball, do lado do Saitama. Ele vai preferir gastar numa coisa que ele já conhece do que uma coisa que ele não conhece. Pô, ele vai olhar assim, gibi feito pro brasileiro. Aqui tem o desenho do Masami Kurumada. Vou comprar do cara ali, que o cara é mais famoso. Então, a gente tinha muita dificuldade de vender dentro desses eventos, né? Já era diferente dentro de eventos relacionados ao grupo de geek ou eventos de comics, né? O pessoal desse tipo de evento já olha seu quadrinho assim, já se interessa, já conversa mais, já para conversar. Nos últimos eventos, quando a gente estávamos indo para o evento, já tinha gente indo procurar a gente só porque sabia que a Capa Comics ia estar ali. Pô, eu vim aqui pela Capa Comics, mas já tô conhecendo vários outros artistas aqui, né? Foi na último evento que nós tivemos lá a Game XP, né? Muita gente ia falar com a gente lá, pô, eu vim aqui sabendo que vocês estariam aqui, mas pô, tem um monte de gente aqui que tem trabalhos também excelentes, né? A última Game XP veio gente de Brasília, de Minas, não sei se chegou a do Nordeste, não veio, mas veio assim uma galera grande do Sudeste, do Sul também. Veio pra Game XP do ano foi em 2019, foi ano passado. Né? Isso. E aí assim, hoje em dia a gente é um pouco mais conhecido, né? Apesar de nós ter muito ainda a crescer, né? A explorar, né? A explorar esse universo dos quadrinhos, né? Então, a gente estava com um crescimento grande, até o João faleceu em meados de 2018, né? A gente fazia os eventos, né, de quadrinhos, convidava os quadrinistas, né? E não exigia que eles pagassem pela mesa, né? A gente sempre tentou fazer os eventos que os quadrinistas pudessem vir com as mesas gratuitas para que eles possam sentar e vender seus quadrinhos, né? Infelizmente, quando o João faleceu, a gente desacelerou muito, né? Em relação a eventos, até mesmo os próprios quadrinhos, né? A gente ficou sem um norte, né? O João, como editor, né? Que ele comandava, ele sabia quem ia fazer, quem ia poder ir, quem não podia, né? E no final já tava assim, a gente já tava, antes dele falecer, né? Já tava um pouco menos artistas dentro da Capa Comics, né? Produzindo, né? Que já... A gente chegou a ter 21 pessoas integrando a Capa Comics. Caramba. A gente tinha projeto de jogo com o Elson, com o Wellington, que faziam... Eles entraram com essa parceria, né? De fazer o jogo de um dos personagens, né? O Não Tão Super, né? Mas infelizmente as coisas para quem não tem dinheiro para investir não é muito favorável, né?
muito dificultoso. Então, o Elson teve que sair, o Mouse Pato teve que sair, muitas pessoas tiveram que sair, primeiramente até porque o plano de negócio daquela época da Capa Comics não gerava um lucro financeiro com o qual a gente pudesse viver, né? Sustentar, né? Sustentar, né? Agora que assim, tá concentrado apenas algumas pessoas, eu, Hamilton e o Genaro, né? A gente está focando nessa parte, né? Porque a venda do gibi vai possibilitar que a gente possa ir a outros lugares, ir mais além, né? Dar oficinas, dar cursos, né? E infelizmente veio a pandemia, deu uma freada de novo, né, nesse esquema, mas a gente está tentando manter, né? A gente teve esse ano o Catarse da Valkyria, né? Saíram 2 gibis da Valkyria esse ano, né? Que o Alex desenhou, né? E com o selo da Capa Comics. E agora a gente está com o Catarse do Liga Tosca para tentar, quer dizer, vamos viabilizar, né, o gibi para o início do ano que vem, né? E focar inicialmente ainda não tem eventos, né? A gente focar na venda online a partir do ano que vem, né? Muito bom. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Quando eu conheci quando eu conheci os quadrinhos da Capa Comics, eu lembro que o primeiro que eu vi lá era o Polly Pump, não era isso? Seu quadrinho, né? Sim, eu criei os personagens, comecei a desenhar, fazer o roteiro das histórias, né? E nas últimas edições que saíram, era escrita pelo Hamilton Cabuna, né? Eu vi no podcast que ele vai retomar, né? Sim, infelizmente o Hamilton Cabuna, ele teve problemas pessoais e depois veio o falecimento do Carpalhal, a gente acabou deixando ela de férias, né? Mas as férias já estão longas demais e ele me prometeu me entregar o roteiro em janeiro para poder voltar a desenhar, né? Vamos estar cruzando os dedos, ansiosos. Sim, enquanto isso eu tô fazendo Liga Tosca, além do Liga Tosca tem as tiras toscas, né, que são tiras que saem no Instagram, né, que é baseada nesse universo do super-herói da Liga Tosca, né. É muito bacana mesmo, né. Mas eu vou te perguntar o seguinte, você contou sua história aqui, já foi pintor de ônibus, né? Eu trabalhei com montagem de ônibus. Já. Eu pegava sofrer. Então, a gente vê que o quadrinista, o artista em geral brasileiro, ele tem umas dificuldades, eu acho que um tanto maior do que em outros lugares. Eu arrisco a dizer que talvez não seja só por conta do incentivo governamental, o incentivo cultural, mas eu acho que também ele tem um pequeno problema da valorização das pessoas em si. Como você mesmo falou, vai para um evento, o cara vai preferir pegar um mangá porque foi escrito por não sei quem, um quadrinho foi não sei quem, quando a gente tem aqui dentro artistas assim incríveis que eles não foram para fora, porque não precisa ir pra fora pra mostrar o seu trabalho, não precisa se juntar a um quadrinho mais conhecido, pode colocar as suas próprias ideias, ser algo mais autoral, né, em si. Cara, e diante disso, como você enxerga todo esse desafio que o brasileiro assim tem que passar para poder alcançar? A Capa Comics, ela mesmo é uma prova que mesmo entre os altos e baixos, ela continua viva. E continua passando uma mensagem pra galera, interessante agora com a modernização. Como você enxerga esses desafios
E o que você falaria para incentivar o pessoal que está começando agora, que ama quadrinho, que também quer entrar nesse ramo? A gente sofre uma massificação, né, dos heróis estrangeiros, né, vindo pra cá, né? Então é muito mais fácil uma editora grande investir num quadrinho lá fora que faz sucesso, que já tá pronto, do que apostar num produto brasileiro, né, nacional, né? Desde assim, final da década de 80 e 90, né? O mercado brasileiro, né, basicamente é Maurício de Souza, né? E os estrangeiros, Marvel, DC, e início, assim, final da década de 90 e início dos anos 2000, também vieram os mangás, né? E assim, pro investir num produto nacional é difícil. E a outra forma que não só a capa, mas diversos quadrinistas brasileiros fazendo é a forma independente de publicar quadrinhos, né? Hoje em dia, né, eu lá em 2007 eu comecei a publicar quadrinhos na internet e vários outros artistas também vêm publicando seus quadrinhos, até mesmo de forma gratuita. E depois eles acabam tendo fãs, às vezes fazem crowdfunding, às vezes investe do próprio bolso e publica seu gibi físico, né? Que assim, o público ainda gosta do gibi físico, né? Sim. E atualmente, né, a galera tem tentado vender os PDFs, né? Tem tentado divulgar os quadrinhos de forma online, né? Hoje em dia tem muitos quadrinhos que estão vendendo pela Amazon, né? Os PDFs, né? Sim. E aí a Capcom Comics vai entrar a partir do ano que vem tentar não só pela Amazon, mas também vender pelo próprio site, os gibis físicos ou os gibis em PDF. E assim, a Amazon abrindo para autores, né? Assim, não só de quadrinhos, mas também de livros, né? Em formatos digitais, né? Tem aumentado, né? Os nossos amigos da Guará, né? Tem vendido diversos quadrinhos, né? Pela Amazon, pela online, né? E assim, aquele gibi que fizeram um sucesso de venda positivo dentro da Amazon provavelmente deve vir futuramente a versão física, né? Outra coisa, publicar gibi impresso ainda é caro, né? É um caro. Então a gente começa eu sugiro sempre às pessoas para publicarem seus quadrinhos na internet. E se você for começar, você é um novato e quer começar a produzir quadrinho, começa a produzir histórias pequenas e conforme você for sentindo segurança, você vai aumentando um pouco mais essas histórias, né? Não tenta exagerar, querer construir, fazer uma história de 200 páginas, 300, ou igual o mangá né? Que é desenhar vários volumes de 200 páginas, mas eu sugiro que faça histórias menores, né? De 10, 20 páginas, e conforme você vai adquirindo um público dentro das suas redes sociais, dentro do seu site, você vai aumentando essas histórias. Para chamar atenção, né? Principalmente atualmente agora, as tiras cômicas ou tiras diversas no formato do Instagram têm sido bem legais, né? No Instagram, a possibilidade de você produzir 10 quadrados, né? 10 quadrinhos, né? Por publicação, né? E ali tem diversos artistas que usam de 1 a 9 a 10 quadros para fazer pequenas tirinhas, né? O meu
É o que eu tenho feito dentro das tiras toscas lá no Instagram, né? E muitos artistas, né? Acompanho muitos artistas assim, que fazem pequenas tiras do Instagram, né? E depois eles publicam essas pequenas tiras em livretos, em gibis. E é muito interessante, né? Muito legal. E história em quadrinhos, né? Você pode criar histórias em quadrinhos qualquer estilo, qualquer traço, né? E produza história em quadrinho. Vamos dizer, eu não desenho tão bem, meu traço não é lá grande coisa, mas estudar, né? O traçado, tentar melhorar, produzir o quadrinho. Às vezes tem quadrinhos que são mal desenhados, mas são divertidos. Ou eles têm uma profundidade, né? Tem uma... e também tem quadrinhos que são bem desenhados, mas não são bem escritos, né? A ilustração são ótimas, mas assim... O roteiro não são legais, mas assim... Você tá produzindo, você tá escrevendo, você tá desenhando, você tá publicando, é um aprendizado. Aquele teu quadrinho, aquele primeiro quadrinho que você lançar, pode não ser o quadrinho que você vai... aquele quadrinho não vai se tornar um sucesso, né? Mas pode ser um quadrinho que comece a buscar um tipo de público que você quer, né? Eu lembro... Oi? Um gatilho, né? Pode ser um gatilho, né? Eu lembro aquela história que eu falei lá, que eu desenhei na adolescência, né? Eu fazia como animação, né? Eu queria que fosse um mangá mesmo, né? Aquela minha ideia, né? De adolescente, jovem adulto. Eu queria que fosse um mangá, que tivesse não sei quantos volumes, que fosse... Mas desenhar no Brasil não é igual no Japão, né? Que no Japão você consegue... Quer dizer, você tem um estúdio que você tem você é o desenhista, mas você tem um assistente que vai fazer o cenário, tem um outro que vai fazer a arte final, tem um outro que vai fazer os balões. E o artista japonês, ele não faz tudo sozinho, né? Pouquíssimos, né? Porque lá no Japão é uma produção semanal de quadrinhos, né? Assim, principalmente esses quadrinhos grandes, né? O autor do Dragon Ball, né, hoje em dia, né, o Akira Toriyama, ele já não desenha mais as histórias, mas provavelmente ele escreve as histórias, ou ele dá os pitacos, né, como é que vão ser as histórias, mas outros artistas fazem as histórias, desenham, né, mas assim, muitos artistas japoneses fazem o esboço, fazem a arte final, mas tem uma outra pessoa que vai fazer o cenário para ele, vai fazer alguma outra coisa, né? Porque se aquela produção tem que sair de 20 a 25 páginas, 30 páginas por semana, né? E para andar mais rápido tem que ter esse processo meio industrial, né? Aqui no Brasil a gente tem poucas pessoas que trabalham em conjunto com outras, né? Eu mesmo, por estar longe de outros quadrinistas há muito tempo atrás, eu faço desenho, faço arte final, faço a cor, faço os baloneamentos. Hoje em dia eu tenho a possibilidade de terceirizar isso, né? De mandar para um amigo, para ele fazer a cor. A gente pode pagar outros artistas, né? Para te ajudar, né? Você ter essa possibilidade, né? Faz isso aqui, colore para mim, eu te dou uma parte agora, a parte depois, quando finalizar o quadrinho, a gente tem essa possibilidade. Ou trabalhar com parceria, né? A gente geralmente faz a parceria com os amigos, assim, faço igual o Genaro agora, né? Ele vai desenhar um dos personagens da Liga Tosca, né? No traço dele, né? Pra quem não sabe, Liga Tosca meu traço é uma mistura de mangá com cartoon, né? Pra deixar bem engraçado, né? Bem disfórmico, né? E o Genaro tem um traçado mais sério, né? Ele tem um
traçado próximo dos quadrinhos americanos, né? Mas ele tem um quê de brasileiro ali nos traçados dele, né? Então ele vai desenhar um dos personagens da Liga Tosca com o traço dele, né? E aí eu procurei um outro quadrinista para fazer a cor, né? Dessa parte dele, né? Eu não vou mexer na cor, quero que um outro artista faça a cor dessa parte que o Genaro vai desenhar, né? E a gente tem essas possibilidades, né? De ter, né? Então eu fui correr atrás, fui aprender, né? Pode ser que, vamos dizer que dentro dos cursos da capa, né? Principalmente, né? Às vezes aparecia uma pessoa que não desenha e encontra o desenhista que não escreve. Então essas duas pessoas se juntam para fazer uma história, né? O caso do Alex Genaro mesmo, né? Ele não escreve as histórias, né? Ele tem um grande parceiro, que é o Alex Mir, faz os orixás, e entre outros quadrinhos, né? Que escreve as histórias da Valkyria para ele, né? Então ele tem essa parceria com o Alex Mir já de anos, né? Antes mesmo da capa Comics existir, o Alex Genaro e o Alex Mir já desenhavam a Valkyria juntos, né? O Alex desenhando e o Mir escrevendo, né? Há diversas possibilidades que a pessoa pode estar produzindo quadrinhos, né? Eu tenho uma amiga, né, que ela é roteirista pra TV, né? Ela escreve seriados e assim, a gente batendo papo, a gente vê que a transição entre o quadrinho e a escrita do quadrinho e a escrita para o roteiro são similares, né? Ela tem suas diferenças, né? Mas se a gente pegar um cadinho de uma, a gente mistura, consegue sair a história, né? E é bem legal isso, né? Porque, assim, dentro das artes visuais, né? Da escrita de artes visuais, tanto quanto para quadrinhos, cinema, televisão, elas são parecidas, né? Elas não são iguais, né? Mas, assim, às vezes eu lendo um texto de um roteiro para cinema, eu já consigo enxergar ela divididas em quadros, né? Em quadris, né? Em páginas. E é só a gente mexer um pouquinho aqui que a gente consegue encaixar essas partes, né? Então, muitos autores que escrevem livros ou escrevem cinema, quando vê a linguagem de quadrinhos é próxima à linguagem do audiovisual. Então essa questão da escrita, né, e a questão da leitura imagética do desenho, né, acaba completando, né, até porque o cinema também usa, né, o desenho, né, o storyboard, né, que é mais ou menos uma história em quadrinhos do que vai ser aquele filme, né, como linguagem também, né? Então o quadrinista, né, o desenhista, ele pode estar fazendo diversas outras paradas, né? Às vezes eu não desenho nada, né? Mas de repente eu posso ter facilidade de mexer no computador, então eu posso aprender a fazer a cor, as cores, né? Tem diversos programas que a gente pode estar usando, né? Tanto pago quanto gratuito, né? O Hamilton Cabuna ele é um grande estimulador do Linux, né? Então, uns anos atrás eu aprendi a trabalhar com Linux. Então eu usava o GIMP para desenhar e colorir meus desenhos antigamente, né? E hoje em dia eu trabalho com diversos outros programas para produzir a história em quadrinho, né? Uso um aqui, outro ali, e às vezes tem uma ferramenta que um não tem, mas o outro tem, eu posso estar usando, né? Então, além de aprender do que eu já sabia, fui buscando cada vez mais, né? E uma das últimas coisas que eu aprendi a fazer, né, foi trabalhar com SketchUp, né? Para produzir os cenários em 3D, né?
Então, muitos cenários que você vê ali atualmente na Liga Tosca, né, são cenários que são baseados no bairro onde eu moro e que eu uso de referência para montar o 3D do que é a cidade chamada Fivelândia. A Fivelândia, dentro da Liga Tosca, é uma brincadeira minha, mas ela é baseada em Imbarie. É assim, a praça é em Imbarie, mas aí eu já boto ali umas pintadas de inocência, né? Tem um castelo japonês, um pagode chinês, tem umas torres nuclear no fundo, assim. Então, assim, se a pessoa, porventura, conhecer essa região daqui, né? Ela vai identificar um pouco, né? É maneiro isso, cara. E assim, a questão ali do cenário, né? Ela é uma questão de subúrbio, né? Periférico, né? E assim, apesar da gente viver em regiões diferentes, né? A periferia, ela tem estruturas sociais parecidas, né? Elas não são iguais, mas são parecidas, né? A gente tem o bar da esquina, a gente tem a vendia do barzar, a gente tem o sacolãozinho, tem o mercado, tem o açougue. O louquinho de bairro. É o quê? O louquinho de bairro, sempre tem um maluquinho no bairro. Sim, a gente tem umas personalidades que elas não podem ser, elas não são iguais, mas sempre tem um significado diferente para aquela região, né? Então o Liga Tosca pega essa questão periférica. Eu tava conversando com o gorila de São Paulo, ele enxergando assim, ele consegue enxergar a periferia dele ali, apesar das gírias serem outras, né? Eu fui descobrir agora, nesses dias, que o Super Celcinho, né, o personagem principal da Liga Tosca, né, ele é uma espécie de Homem-Aranha, só que em vez dele ter telhas, ele tem marimbas. Marimba, bem característico, né? Só que assim, eu vim descobrir que tem pessoas que não sabiam, que vêm descobrir que marimbas era uma linha amarrada na pedra, uma coisa bem regional aqui do Rio. Regional, né? O nome muda, né, Cristiano? Sim, e assim, marimbas pode ser também aquele instrumento musical que faz tipo chupalho, né? Sim, também tem. México, né? Também tem marimba. Uns anos atrás eu até brinquei, né, que tinha o Super Celcinho daqui do Brasil, e do México tinha o... Como é que era? Era o Celcinho Escarlate, que usava um maior chapelão de mexicano e ele tinha marimbas mexicanas mesmo pra... Era o instrumento, né? Era o instrumento dele, então ele andava fazendo o batuque das marimbas, né? Fazendo chocalho da marimba, né? Eu acho maneiro. Maneiro demais isso, cara. E a ideia é brincar, né? Com esse contexto periférico, né? E algumas questões sociais, né? O bairro tem sempre assim, as periferias tem sempre um local que é um centro, meio que centro comercial, né? Tem a pracinha. E aqui, por exemplo, tem o trem, né? O nosso trem daqui é o Maria Fumaça. O trem lá de Nova Iguaçu, né? Que vai até Belford Roxo, é o trem elétrico, né? Mas assim, a gente é margeado também pela linha férrea, né? A baixada toda, meio que foi crescendo em torno da linha. A Baixada, o Rio de Janeiro, onde tinha uma linha de trem, uma linha férrea, aquela área ali cresceu bem, né? Sim, é verdade. Ou bem mal, né? Como foi o caso aqui em Paris. Tem casos também aqui em São João também tem casos assim. Sim, aqui, por exemplo, o nosso trem é o Maria Fumaça, é o trem a diesel, né? Então, atualmente, ele circula cada vez menos, né? Ele tem certos horários que ele passa aqui, né? Se tu, por exemplo, de tarde, se ele passar e você não pegar ele, você perdeu ele. Só vai ter outro daqui a 2, 3 horas. É o trem de prata da Baixada, essa aí, a versão. Sim, Cristiano, só uma dúvida, curiosidade minha mesmo. Voltando um pouco no que você falou,
o cara, muitas vezes o cara, ele passa o traço dele para os artistas que trabalham com ele, né? Como funciona isso, cara? Vamos dizer, na minha cabeça, fala assim, cara, Maurício de Souza lança almanaque, gibi, Cascão, Cebolinha, tá naquela época. É a dúvida até hoje, mas eu faço ideia. Hoje eu tenho uma ideia de como funciona, mas queria saber de você como funciona de fato isso. Esse lance, o quadrinista, ele ensina o traço ao cara e o cara tem autonomia para fazer? Como é que funciona isso, cara? Por exemplo, no estúdio do Maurício de Souza, né? Ele já não desenha mais há muito tempo. Ele desenhava, acho que foi o último que ele gostava mesmo de desenhar, era o Jotalhão. Não, era o... Acho que é o Bidu. Não, de aquele dinossauro. Horácio, Horácio. Ele desenhava Horácio. Ele... porque é curtinho, curtinhas. E conforme ele foi crescendo, ele foi deixando de desenhar, então ele contratava artistas e esses artistas se adequavam ao traço dele, né? Ah, sim. Então ali mais ou menos na década de 80, ele estipulou o traço da Mônica, né? A ação. E ele é bem parecido até hoje, né? O formato da Turma da Mônica da década de 90, de 80. Ainda parecida com para hoje. Então o mesmo, né? O artista se adequa para desenhar aquele personagem bem parecido do que é aquele traçado do Maurício de Souza. Nos Estados Unidos, né? O processo geralmente o cara desenha e finaliza, faz a arte final, e depois vai passar para um colorista, tá? Ou ele desenha, passa para um outro artista que vai fazer a arte final e depois vai passar para um colorista. Entendi. E também tem o processo da escrita, né? O desenhista, ele recebe o texto, né? Às vezes é um texto básico, né? Que é só dando a ideia de como o personagem vai estar naquele quadrinho. E depois, futuramente, ele é acrescentado o texto. Ou ele vem o texto com como os personagens vão estar, mais os balões, e às vezes são modificadas pequenas falas no processo de edição. Entendi. Mas o processo é isso. E no mangá por preto e branco, né? Desculpa te incomodar, vai, continua. No mangá por ser preto e branco, não tem essa questão poucos quadrinhos poucos mangás são coloridos no Japão, né? Sim. E algumas páginas são coloridas no Japão, geralmente ela é feita no processo mais artesanal, né? Como aquarela. Ah, sim. Então o artista, ele desenha, às vezes ele faz o desenho, a arte final dos personagens, o personagem é dele, né? Às vezes ele faz o cenário, mas nem sempre. Então tem alguém, que eles chamam assistente, né? Sim. Faz o cenário, ele faz o rabisco de como vai estar o cenário, e o artista que vai fazer o cenário, ele faz o desenho e finaliza, né? E assim, às vezes o mesmo artista, ele desenha 10 páginas, mas 3, um vai arte finalizar, outro mais 3, outro vai finalizar. Então o processo do mangá, quando o mangá é gigante, como o Naruto, Dragon Ball da vida, que os caras têm que desenhar e não pode atrasar, eles têm diversos assistentes. Entendi. Mas quando o cara é pequeno, menor, geralmente é ele mais 2 ou 3 artistas. E conforme ele vai, o estúdio dele vai crescendo e vai poder contratar mais artistas, né? Entendi. Se tu vê um documentário sobre o Osamu Tezuka, né? Nossa, tu fica abismado, né? Porque ele desenhava o tempo todo. E às vezes ele tava fazendo 2 ou 3 histórias ao mesmo tempo, no mesmo dia. E aí ele dentro do estúdio dele tinha diversas pessoas que trabalhavam com ele. E ele fazia essas histórias e produzia animação também. Ele estava sempre atrás das animações dele. Então era coisa de louco. Até o final, até o último dia da vida dele, ele desenhou.
Interessante, né? Sim. E o curioso disso tudo, Cristiano, também você citou lá, são a mesma versão, a gente falando de quadrinhos e nesse sentido, a versão que outros artistas dão da mesma história, cara, que a Panini, ou foi a Globo, ela colocou as histórias de Maurício de Souza com quadrinistas internacionais, com desenhistas internacionais, fizeram uma versão das mesmas histórias com outros artistas, né, com traços diferentes, com abordagem diferente, mas a história era a mesma. O interessante, o curioso, é que a história é a mesma, cara. Eu li algumas nos quadrinhos originais e eu vi as versões dos artistas estrangeiros. Cara, como é que muda, né, cara? Como é que o traço te caracteriza, né? Traz uma visão diferente, né, da mesma história, cara. O traço, como é que pode, né? Hoje vê que atualmente, né, pela Panini, né, o estúdio Maurício Souza, com o Sidão, né, o editor-chefe da Turma da Mônica, né, ele procurou, né, fazer essas graphic novels da Mônica, né, com diversos artistas diferentes, principalmente nacional, né, nessa fase agora, atualmente, ele não... Na primeira, e assim, parece. Eles procuraram desenvolver histórias mais atuais, né? Como Laços, né? Que é desenhado lá. Que é desenhado pelo. Que é desenhado pelos Irmãos Mineiros. E assim, cada quadrinho, né, que saiu dessa nova fase das graphic novels da Turma da Mônica, veio com traçados diferentes. O Jeremias diferente do Piteco, que é diferente do Astronauta. E são spin-offs, né? Spin-offs da... Sim, mesmo que assim... expandir o universo, né? Exatamente, acho muito interessante isso, cara. Muito maneiro. O Mônica... O Laços virou filme. O Astronauta tá virando série, acho que pela HBO. Acho que eu li a respeito, acho que HBO sim. Sim, e é muito bacana isso, cara. E assim, muitos artistas brasileiros que eram desconhecidos, graças a essas publicações do Maurício de Souza, né? Do estúdio dele, vieram ficar conhecidos nacionalmente, até mesmo internacionalmente, né? Então, acho isso maravilhoso, né? Acho maravilhoso isso. Muito maneiro, lindo né? isso. Parabéns, né? Isso aí. Se a gente pudesse ter um lance desse com os gibis nacionais, né? Mas aí a gente espera que, assim, vários grupos de quadrinistas que nós conhecemos, como a Guará, como o Everton lá, o vizinho do Fábio, né? Isso. A gente tem aqui o Jadir de Petrópolis, né? Tem o Red Fox Studio também, né? E também faz um quadrinho petropolitano, mas com a influência de The King of Fighters, muito bacana. Essas vibes são bem maneiras, cara. Sim, e vários artistas nacionais daqui, do Nordeste, do Norte, que poderiam ter podia estar influenciando melhor, né, dentro do escopo nacional de quadrinhos. A gente espera que o quadrinho brasileiro cresça, né, desde quando a gente começou com a capa até atualmente, a gente viu o crescimento do mercado nacional enorme, né? Não tá o ideal, né, do jeito que a gente quer, mas a gente quer que as pessoas possam comprar os gibis, que os artistas possam estar vendendo seus gibis, né? E a gente possamos que o quadrinho nacional possa crescer cada vez mais, né? E não só o quadrinho, né? Mas assim, o desenho, né? Em si, né? A animação, os jogos de videogames que utilizam muito de desenho para serem criados, para compor suas histórias, né?
possam crescer cada vez mais, né? Sim, claro, sempre. Tem muito assunto pra parte 2, né? Ah, com certeza, pô. Com certeza. Cristiano, eu queria podem me aproveitar convidar que mais. você citou lá atrás o Liga Tosca. Fala um pouco pra gente desse trabalho do Catarse, como a galera pode fazer pra ter acesso a esse material e apoiar vocês. O Catarse da Liga Tosca tá no ar, vai até dia 8 de janeiro, né? De 2021. E tem diversas. Peraí, deixa eu. Tem diversas opções para você adquirir. Tem o gibi simples, né, da Liga Tosca, né, que é o gibi físico, que é a partir de R$20. E tem as outras opções que vocês podem adquirir alguns gibis da capa, alguns gibis da Capa Comics, ou até todos os gibis da Capa Comics, desde Capa Comics número 1, Detrito, Pedra Rara e as novas Valkyrias, né, além da Valkyria, que já foi publicada lá em 2016, também as Valkyrias as duas Valkyrias que foram foram publicadas esse ano. Além disso, também tem a opção a qual eu desenho vocês como... eu desenho a pessoa, né, como um super-herói tosco, né? Vou ver as características físicas da pessoa e vou criar um personagem zoando aquela pessoa, né? Aí tem a opção para pessoa sozinha ou para o casal, né? Versões compostas e sim, né? E para quem não conhece a história da Liga Tosca, né? A Liga Tosca são super-heróis periféricos, né? Da Baixada Fluminense em si, né? De uma cidade chamada Fivelândia. Fivelândia, na verdade, é em Bahia, o bairro onde eu moro, que eu transformei ela numa cidade. E ela é vizinha de Duck of Caxias. Maneiro, não. E Pedrópolis. Ela é Pedrópolis e assassino de Magé. Obrigado mesmo pela essa divulgação. Infelizmente, deixa eu só... Não, mas pode mandar só falar. E aí, então a ideia, né? A ideia foi zoar amigos, né? Quando eu vi que ela é totalmente politicamente incorreta. Assim, os personagens falavam palavrão, era bem influenciado pelo South Park, né? E aí E aí quando eu reformei agora, eu vou fazer uma coisa mais... uma censura um pouco mais livre, né? Apesar de eu ainda... É o family friendly, né? Aconselho, assim, acho que as crianças a partir dos 10 anos vão entender um pouquinho mais, né? Que elas vão ter um pouquinho mais de referência, né? Dos super-heróis, né? E quem eu usou, né? Assim, o Super Salsinho, né? É baseado num amigo meu, né? Jorge Wellington, foi baterista de uma das bandas que eu toquei, né? E ele é um cara muito engraçado, né? Ele andava de skate naquela época também, então eu fiz o personagem zoando ele, né? Era um personagem que era o Homem-Aranha, só que em vez dele ter uma cueca por cima, ele tinha uma bermuda. Ele usava uma bermuda, em vez de ter, ele tem marimbas, né? E um dos outros personagens é o Valon Man, né? Ele tem os poderes oriundos do Valon, né? Do Valon de água suja, né? Então, onde tem água suja, ele usa os poderes dele, né? Ele é um dos personagens mais poderosos da Liga Tosca, mas ele é um personagem meio idiota, né? Ele não tem ciência do que ele é capaz de usar, né? Do personagem dele. E é baseado num outro amigo meu, né? Que ele caiu de verdade, né? No Ponte Rock, a gente veio bêbado, né? E ele resolveu ir sozinho pra casa. E ele foi atravessar numa pontezinha de madeira e ele caiu no rio. No outro dia que ele contou essa história, eu já criei o personagem. E aí foi aumentando os personagens, né? Então a grande maioria deles são baseados nos meus amigos, né? E é sempre essa brincadeira de
de misturar os heróis de mangá ou os heróis americanos, né? Pra fazer aquele herói com aqueles poderes imbecis dando uma abrasileirada, né? E contexto periférico, né? Aqui, por exemplo, né? Baixada, né? Não tem muitos prédios, né? E o Super Celcinho, usando o poder da marimba, onde ele vai pendurar as marimbas deles? Nos postes. Então ele vai se locomovendo de um poste pro outro, né? Vai marimba. Segura a marimba. Sim. Se vocês verem alguma... a gente tem 3 animações nas nossas redes sociais, né? No YouTube, né? Que é o Animação Tosca 1, que eu mostro o Super Salsinho usando as marimbas dele. Só que vocês lembram dos jogos do Homem-Aranha, do PlayStation 1, que ele pendurava lugar nenhum, né? nada, né? Então, eu brinco com o plot, né, dele pendurar as marimbas no nada também, né? Mas, na verdade, ele tá pendurando no poste, né? Mas, por uma questão da brincadeira ali dentro do quadrinho, é no meio do nada. Então, na animação, ele tá pendurado ali no meio do nada. E essas animações, assim, eu consegui que tivessem a dublagem, tivesse música, né? A animação não... E o interessante é que o dublador do Super Celcinho é o cara que eu me inspirei pra fazer o personagem, né? Então vocês vão ouvir a voz do Super Celcinho, é a voz do meu amigo Jorge Wellington. E não sei se vocês chegaram a ver, eu fiz a animação Tosca 2, que é pro Catarse, e além do Super Celcinho, que o Wellington dubla, eu consegui que o dublador do Homem-Aranha dublasse outro personagem, que é o Tarântula Boy. Maneiro isso, caralho. O William Contável, pra quem não conhece, ele é o dublador atual do Homem-Aranha, do Tom Holland, né? Tom Holland, eu sigo ele no Instagram. O cara é maneiro pra caceta, meu irmão. E, pô, ele... O engraçado que eu fiz... ele, assim, a gente conheceu através da capa, né? Ele foi a alguns eventos da capa e... Ele fez um personagem no desenho do Detrito, que o João fez ele estragar a voz dele. Ele faz uma voz muito desganiçada. E assim, pô, cara, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Aí o ano passado, no começo do ano, encontrei com ele no evento que teve no Sesc. E aí ele, eu falei da Liga Tosca, não, cara, vou te ajudar, vamos fazer uma coisa junto. Aí quando eu vou fazer a Liga Tosca, vou programar. E aí vou começar a fazer a campanha, vou fazer um personagem, fiz o personagem e mandei pra ele. Ele me demorou 3 meses para responder que aceitava. E o prazo chegando, né? A minha intenção era lançar a campanha em setembro, né? Eu acabei lançando depois em outubro, né? Mas assim, ele, pô, claro que aceito, ele adorou o personagem, ele ficou emocionado. Aí na mesma semana eu já escrevi o texto, mandei pra ele, gravei com o Wellington. E aí quando ele me mandou a voz, caraca, eles estão gravando em home studio, né, agora, né? Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Então eu vou gravar no final de semana porque é o intervalo que eu tenho de não gravação, né? Quando ele me mandou a gravação, aquele som limpo, aquele áudio maravilhoso, e eu tinha feito um áudio furreca com o Wellington, caraca, galera, a gente vai ter que gravar de novo, porque o áudio dele tá muito bom. E a gente tem que gravar uma coisa que vai chegar próxima. A gente não vai conseguir gravar excelente, porque primeiro que a gente... muitos estúdios aqui perto da onde eu moro estão fechados, né? Ou faliram, ou estão fechados por causa da pandemia, não estão funcionando. E aí eu tive que dar o meu jeito aqui de gravar a voz dele melhor, né? Eu fiz a gambiarra aqui, eu tive que gravar com a câmera de vídeo, a câmera de fotografia que eu tenho, com a lapela, e o som saiu melhor que o som anterior, né?
Mas o vídeo saiu muito legal. Nossa, ficou muito lindo. O resultado foi excelente, né? Sim, o William Kotaifer, ele... Cara, eu deixei ele solto. Cara, improvisa aí do jeito que você quer. E aí ele lança lá e fala, me dá... Você tem R$2 pra me emprestar? Tem uma cena que é a parte que ele faz com voz de supermercado. Caraca, ele improvisou lá e eu tive que improvisar aqui. Eu, do nada, assim, vou botar uma das personagens fazendo compra de madrugada, né? Que ali no desenho, 4 horas da manhã, a mulher tá fazendo compra com o bebê no carrinho. E aí ele começa, atenção, freguesa, atenção. E aí ela tá com o carrinho, ela olha assim pro lado, pra cima, desconfiada. E ele faz o anúncio dele, e quando termina, ela volta de novo, olhando assim, crédula. E o bebê lá chupando a chupeta igual a Meg, né? E aí volta pra cena do Tarantula Boy, do Super Celcinho. Porra, me diverti fazendo, e eu gosto de saber que as pessoas têm gostado da animação e tenham gostado também dos quadrinhos, né? Vocês têm alguma coisa pra comentar do quadrinho? Vocês leram? A regionalização, cara, em si, até a gente tocar na mesma tecla, mas isso aí, cara, é o que mais chama atenção ali, cara. Porque, como você falou, não tem como você não trazer para sua comunidade, para onde você vive ali. Lugar tal, aqui, o barzinho da esquina teu aí, aqui é o bar do seu Zé ali e tal. Você traz isso, você acaba substituindo os seus personagens da localidade pelos nossos aqui de verdade aqui, né? Isso é bastante interessante, cara. Essa assimilação, principalmente Baixada, como a gente mora, né? Baixada aqui, Elcio também é da Baixada. O único rico aqui é o Simão, que mora na cidade boa. Mas assim, isso é bastante legal, cara. Isso caracteriza muito o trabalho de vocês, essa facilidade de fazer com quem tá lendo traga para a realidade dela. Isso é um aspecto bem interessante de vocês, cara. Bem maneiro mesmo. Então, o que eu gosto, cara, além da referência da Baixada, eu gosto de a similaridade. Porque quando você vê, por exemplo, Super Celcinho, você identifica logo em seguida um herói famoso, né? A assimilação, Nelson. Então, o que é legal, cara, é que você consegue puxar o humor. Tipo assim, o cara acaba associando como se fosse quase que um segundo universo ali. E as sacadas são muito boas, entendeu? Eu gosto muito disso. Eu gosto muito do traço. Eu acho um traço muito interessante. Ele cai muito bem ali dentro das piadas, entendeu? E você acaba se lembrando de algumas cenas de quando você era criança. Por exemplo, a cena do Super Celcinho, como ele ganhou os poderes, eu já tomei uma pedrada na cabeça. Então você acaba associando isso. Cara, isso aí é muito legal. Porque pra gente que é mais velha, assim, que viveu mais questão de brincar na rua, coisa e tal, você acaba pegando essa referência. Isso é legal. E pro garoto que tá lendo agora, ele consegue associar isso com o que ele tá vivendo. Porque eu costumo dizer que a Baixada, na verdade, ela ficou um pouco presa nos anos 90, né? Ao mesmo tempo que evoluiu muita coisa, você ainda vê elementos que você não vê em outros bairros, coisa e tal. Então é um universo assim bem peculiar e muito bom para se trabalhar, entendeu? A questão do Valomê, cara, quando eu olhei aquilo ali, caraca, eu entendi o porquê ele é o herói mais poderoso. Entendeu? Então isso é muito legal também. Eu gostei demais. E aí, Simão? Bem, eu gostei muito das referências, e né, não foi na Liga Tosca, mas nos outros gibis que eu olhei lá, eu vi o Ed Murphy, tá? Eu achei o Ed Murphy lá. Ah, sim, eu achei o Ed Murphy universo. Com a roupa do Tira da Pesada. O legal ali dessa cena, né, se você é um bar, né, João na época escreveu, né, pô, eu quero um bar
que a gente encontra algumas personalidades. Não tem só ele ali no bar, né? Tem outros personagens ali, ícones da década de 80, né? Até mesmo, se você dá uma olhada ali, você vai descobrir, olhar mais atentamente ali quem é, né? Mas ali, assim, na época eu tava, assim, o bar ali é influenciado num bar que tem no serial do How I Met Your Mother, né? No Como Eu Conheci Sua Mãe em Brasil. Isso, até no Prime Video, ela. E aí a ideia foi usar aquele bar, né, que é o McLaren, né, que é um bar fictício, né, e a história ali, né, nesse momento a história se passa em Nova York e a personagem encontra alguns personagens da cultura pop americana ali dentro daquele bar, né. Então você não só viu o Ed Murphy, você viu o Kurt Russell no personagem dele do Aventureiros do Bairro Proibido. Pô, esse filme é excelente, cara. Nossa. Sim, tu viu o Stan Lee ali sentado na mesinha, Hope Goldberg com Patrick Swayze, né? É muito legal, cara, muito legal. O trabalho é muito, muito legal mesmo, cara. O trabalho de vocês é louvável, cara. Aí. Então, de parabéns. Parabéns de verdade. Obrigado. Bem, eu tô recebendo aqui as mensagens do Big Boss, da Voz do Além, que nós já batemos 1 hora de transmitir, de programa, então eu vou ter que, infelizmente, terei que encerrar este podcast. Eu quero Tá de olho. Mas qualquer coisa aí, a gente pode, nós podemos Yes, we can. aqui, né, com outros assuntos, não apenas só... A gente passa, pode ter certeza. A gente vai te chamar mais vezes. Cara, outra parte de desenrolar essa carratel aí, meu irmão. Vocês, podcast dele, né, de vocês, né, sobre videogame, né, a minha monografia foi sobre história da arte de videogame, então... Já tá inserido no universo. Eu posso falar de videogame também, então... Na verdade, o Hit Pombo, ele nasceu no ramo de videogames, né? Sim, mas ele fala de tudo, tanto que semana que vem a gente vai ter um fólogo aqui. Né? O Hamilton Cabona que ia gravar com a gente hoje, ele já falou que vai querer gravar com vocês numa outra oportunidade, né? O legal do Hamilton Cabona, além dele desenhar e escrever quadrinhos, ele, de uns 2 anos pra cá, ele tem desenvolvido roteiro pra games também, então ele... Muito bacana. Maneiro, cara. Maneiro aí, Elson. Anota aí, Elson. A gente já tá conversando, Então é só... E além do Genaro também poder vir falar e de repente a gente entrar em contato com outros artistas dentro dos quadrinhos que possa facilitar pra vir falar com vocês também. Maneiro. Pô, isso é legal, cara. Vou tomar vergonha e vou atrás do Eberton, que o Eberton mora a 10 minutos da minha casa da pé. Sim, dá pra gravar quase presencialmente. É verdade, no celular assim, ó, em live. Então, eu vou pedir a vocês que façam as suas dispensas, né? Na ordem, o Cristiano, o Elson, o Márcio e eu falo por último. Vocês falem do trabalho das redes sociais de vocês, se divulguem. Fique à vontade, o espaço é de vocês. Nessa ordem que você falou? Do Cristiano, o Elson, o Márcio e depois eu. Boa noite, Márcio. Pode falar, Cristiano. Se divulgue aí. Vocês podem me procurar nas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter, como Cristiano Ludgério. Tá? O Ludgério tem um D mudo, Ludgrio, né? Ludgério ou italiano, Ludgério. Também, né? Mamma mia. Mas também pelas redes sociais da Capa Comics, também, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube também. Lives na últimos domingo do mês. A gente já tá indo pra terceira live, né? Ou já foi, dependendo de quando foi publicado esse podcast. Último domingo do mês, a gente fazemos
uma live, né, no YouTube, né? E assim, a gente sempre tá divulgando lá. Podcast do Hamilton Cabuna também, o Quadris e Narrativas, né? Ele fala geralmente com quadrinistas nacionais ou assuntos de quadrinhos, né? Geralmente falando de quadrinhos nacionais, de vez em quando, uma vez ou outra, ele fala de trabalhos acadêmicos ligados a quadrinhos também, né? E Alex Genaro, que é @alex.genaro no Instagram, ou Valkyria a Guerreira, né? Valkyria Guerreira no Instagram também, podem estar acessando, né? Catarse da Liga Tosca, procurem lá nas nossas redes sociais ou bio, a gente sempre está divulgando o link para o Catarse, ou só procurar o catarse.me e procurar por Liga Tosca que vocês vão achar facinho. E contribua para que a Liga Tosca possa ser uma publicação maior e possa chegar em mais lugares. Muito obrigado a vocês. Tá? Perfeito. Mais uma vez tem que agradecer ao Cristiano e agradecer a todos aqui. Foi uma live, foi uma gravação, um podcast incrível. Gostei demais. Vai ter segunda parte com certeza, que tem muito assunto para falar. E eu vou falar um pouquinho o meu canal, o Solta Ficha. E a gente faz lives, a gente bate um papo lá. E o FichaCast, que é o meu blog. E não esqueça que todos os links, tanto do cartaz quanto as redes sociais do Cristiano, vai estar aqui na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube, né? E por favor, gente, contribua, porque é um trabalho incrível. Precisa ser reconhecido. Dê apoio aos artistas nacionais e, tipo, eu sou a prova viva. A Capa Comics é um trabalho incrível, né? O trabalho deles é incrível e a gente tem que ajudar, né? E é isso, cara. Valeu, muito obrigado. Márcio, você. Cara, todo podcast que a gente faz aqui, a gravação e tal, é um aprendizado pra mim, cara. A gente tem convidados aqui bastante variados, a gente vai aprendendo bastante coisa com os convidados, a gente vai... E eu sou um cara que me desculpa aí que às vezes, cara, a pessoa tá ali, a palavra não sai, eu vou, eu até falo com ela, eu falei, desculpa aí que às vezes até eu incremento a palavra da pessoa. Mas é coisa mania, cara. É porque às vezes quando eu tô para expressar alguma coisa, eu não acho a palavra, a pessoa fala e me ajuda. Aí eu gosto de ajudar as pessoas. Aí vai isso coisa diária. E assim, cara, é sempre bom estar presente aqui no Hit Combo. Mais um convidado aí que agregou bastante ao nosso conteúdo aí, Cristiano Lugério. Esteve com a gente aí e eu tô super satisfeito em poder ter participado, ter conhecido meu amigo aí. A gente deve ter passado por Caxias algumas vezes aí na hora do meu almoço aí, cara. Não sei como é que tava. Você deve ter oferecido cartão pra ele. Eu tinha uma amiga que morava mora em Bariê, cara, Marcarete. O nome não é difícil, de repente você até conhece ela. E assim, cara, é muito bom tá aqui e agregando e aprendendo aqui com o Hit Combo. Eu também tenho um canal de jogos que eu faço no YouTube, também tô na Twitch também, agora testando a nova ferramenta na Twitch aí. Quem quiser acessar lá é Márcio Fox com 2x, tudo junto, tanto na Twitch quanto no YouTube. Agradeço aí ao Cristiano, ao Fábio e ao Elson por poder estar aqui participando e somando aqui ao conteúdo, e muito satisfeito de ter conhecido o Cristiano. E outras oportunidades virão, que essa não vai ser a nosso único diálogo aqui, Cristiano. Muito bom estar contigo. Satisfação em ter podido participar de mais esse ComboCast. ComboCast aí, Elson. Desse Hit Combo aqui, é ComboCast mesmo, Elson, eu falei certo. Tá certo. Ai, meu Deus, pô. O canal aqui é o ComboCast. Tá certo, pô, porque a minha cabeça bugou aqui. E é isso aí, cara. Satisfeito e pronto para estar aqui outras vezes com outros convidados, agregando ao conteúdo e que a gente possa crescer juntos aí. Bem, eu sou o Fábio, como eu já disse no início do coisa. Eu quero agradecer os amiguinhos que vão assistir esse podcast. Estou me aventurando nessa vida de apresentador, que o Elcinho me inventou
Não, vai que você sabe. Eu falei, eu não sei nada. Então vai assim mesmo. Eu falei, então tá bom. Agradecer o Elson, o Márcio, que são meus companheiros lá no meu canalzinho da zoeira, que eu tenho um canalzinho lá que eu fiz que joga videogame, que é o Pirata Simão. E o Elson, o homem do TI, e o Márcio é o cara do stand-up. Que fica lá contando piadinhas junto comigo. E agradecer o Cristiano. Foi um prazer conhecer você, Cristiano. Espero em breve conhecê-lo pessoalmente, entendeu? Faço muitos votos e vou ajudar na divulgação e o que eu puder fazer para tornar o Capa Comics ainda maior, que a iniciativa de vocês é louvável e merece todo o apoio de nós fãs de geeks em geral e principalmente de quadrinhos. É um trabalho muito importante. Então, galera, vamos apoiar o Capa Comics, apoiar o cenário nacional de quadrinhos. Tem muita coisa boa, só não é vista, porque a grande mídia não mostra, infelizmente. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo aí, que eu não sei mais o que falar, e tamo junto e vamos apoiar os canais dos amigos e o Hit Combo. Muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Vou parafrasear o Velbeirão. Falou! Valeu, tamo junto aí, galera. Obrigadão. Obrigadão, gente. Foi muito bom o bate-papo. Prazerzão conhecer vocês dois. O Elcio a gente já conhece já há alguns anos. Pô, mas vai se esbarrar sim. A gente vai ter eventos, assim, Deus quiser, a partir do ano que vem a gente já vai ter essa vacina pra gente poder estar andando mais tranquilamente. Amém. Ter eventos. Questão de tempo, cara. A gente poder ir pra São Gonçalo também, visitar o Everton. Tá convidado. Comer um churrasquinho. Tem muito gato aqui, um churrasco de gato.